A arquitetura que transforma os ambientes e as empresas nasce da essência das pessoas. E tudo começa com uma boa conversa. Pegue sua xícara de café e participe com a gente do podcast Grãocast, uma produção da Nova Hora Arquitetura. Bom dia, vamos para mais um podcast agora com esse nosso amigo, essa pessoa amável, o Melo. Bom dia, André, bom dia, Melo. Quero te falar da nossa alegria de receber aqui uma pessoa assim, realmente muito amável e que foi a arquitetura que nos presenteou, né, com essa pessoa que agora eu posso chamar de amigo, né? Sem dúvida. Bom dia a todos. O presente é mútuo, foi mútuo. Para nós também conhecer vocês, foi muito prazeroso. Acho que a gente hoje vive além de um negócio comercial, né? A gente criou um carinho, um respeito, uma vontade até de conviver fins de semana juntos. Então a gente passou a respeitar vocês e tê-los como amigo também. Maravilha, obrigado, Melo. Ô Melo, você é engenheiro civil de formação. Você se formou em que lugar? Eu me formei em Ribeirão Preto, trabalhei um período da minha vida, comecei a minha vida trabalhando em pequenas empresas, montei uma empresa com 4, 5 anos de formado em São Paulo, fui me aventurar em São Paulo, sozinho, sem dinheiro, fazendo reformas. Depois eu acabei trabalhando na construtora Encol por muitos anos, trabalhei 12 anos na Encol. A Encol é emblemática, né? A gente pode falar um pouco depois da Encol? Podemos. A Encol para mim foi um aprendizado de vida muito grande. Foi a maior empresa de construção civil do mundo na época. Que bacana. Tinha 42 mil unidades de apartamento em construção simultânea. Nossa. 24 mil funcionários. Ô Melo, e aí você passou pela Encol e você, aí, depois desse momento da Encol, você criou a Melo Engenharia? Não. Antes aí, eu não posso ficar contando muito, senão você vai achar que eu sou muito velho. Antes disso, eu fui trabalhar para uma construtora naquela época chamada Plano Oeste. Hoje, a Plano Oeste, a Pacaembu, a construtora Pacaembu, a construtora Menin, são derivadas da Plano Oeste. Eles que começaram a fazer... Eles são de Ribeirão? De Marília. De Marília? Eles começaram a fazer esse programa que hoje é chamado Minha Casa Minha Vida. Aquela época era associativo. E aí nós começamos a fazer casas populares. Eu era gerente de habitação, gerente comercial deles. Trabalhei durante, acho que 7 ou 8 anos com eles. Depois eu montei a minha empresa, a Melo Engenharia. Interessante. Com a Melo Engenharia a gente teve o prazer de começar a trabalhar como arquitetos aí com você. Ô Melo, você produz casas, você produz edifícios, produziu muitos prédios pela Encol, e você vê influências do ambiente físico na vida das pessoas? Eu vejo a influência total, desde que a gente nasce. Se você tiver um quarto num hospital, hoje parece hotel o hospital. Sim. Você se sente confortável. Os programas de humanização de hospital desde o início da nossa vida, o ambiente é importante. Desde o berço, o que você põe para o bebê olhar quando ele começa a ter as primeiras visões. O ambiente que a gente vive, ele nos dá alegria, ele nos dá tristeza, ele nos dá angústia às vezes, né? Muitas vezes a gente quer mudar uma coisa e não consegue. Então o ambiente, ele tem um papel fundamental na nossa alegria, no nosso bem-estar ou no nosso mal-estar. Ô Melo, dentro da Melo Engenharia, vocês têm uma produção de casas muito grande, né? Você entra em determinadas cidades e produz bairros com casas com uma quantidade muito grande
de moradias. Qual, em média, o tamanho desses loteamentos, a quantidade de casas que tem um loteamento desses? Nós da Melo Engenharia temos uma concepção, eu acho que conjuntos muito grandes, eles não são agradáveis de se viver. Nós fizemos um muito grande uma vez, na cidade de Leme, com 1000 casas. E na sequência acabamos fazendo mais 800 casas no entorno dele. Então ele ficou com 1.800 casas. Normalmente a gente faz conjuntos habitacionais 250, 200, 150, porque são núcleos mais fáceis de serem administrados, que se transformam muito com o passar dos anos. Você acaba criando uma unidade de vizinhança mais compacto, né? E gera ali o comércio, as facilidades dentro do bairro que acaba ficando mais harmônico num número desses, né? Verdade. Quando você faz um conjunto habitacional, nós trabalhamos hoje o Casa Verde e Amarela, que deve voltar a ser Minha Casa Minha Vida, enfim. Mas quando o governo resolveu olhar para o cidadão mais pobre, que não tinha nenhuma condição de comprar uma casa, de adquirir um bem, isso mudou o país nosso, né? Hoje já foram feitos por esses conjuntos quase 9 milhões de unidades de habitação. Nós da Melo Engenharia somos pequenos, mas já fizemos quase 15 mil casas. André, se você calcular 4 pessoas em média por casa, nós estamos falando aí numa cidade de 60 mil habitantes que a gente desenvolveu. Uma cidade de 60 mil habitantes. Você deu o exemplo ali de um loteamento com 1000 casas, depois um desenvolvimento dele com mais 1.800 casas. Você pega municípios do interior do estado de 3 mil habitantes, é uma cidade, né? Um loteamento desse é uma cidade já, um município pequeno, né? Não tenha dúvida. E é importante ter um planejamento nisso, né? Para que você não crie um ambiente ruim, só ruas, só casas. Você quer comprar um pão, você tem que sair do bairro. Então, cada bairro ele tem que ter um planejamento. Aí entra o papel de vocês, arquitetos, né, para planejar, deixar os pontos comerciais. E a gente, quando faz uma casa, André e Luciana, a gente procura pensar muito que o cara que compra uma casa popular, isso é muito relacionado ao ambiente que nós estamos falando. Quando ele compra, para ele serve, aquele tamanho de casa serve. Ele normalmente está começando a vida, são em 2, 3, um filho. Com o passar do tempo, ele vai progredir financeiramente e ele vai precisar aumentar essa casa. Nós desenvolvemos um projeto que com 3 paredes você faz o 3º quarto mais um banheiro, uma suíte. Então a gente permite o cara sonhar de ampliar a casa dele sem afetar a vida dele. Ele pode fazer essa ampliação sem sair da casa e pode criar uma casa que ele sonhou de ter. Ainda sobra espaço para fazer uma churrasqueira, que é o que todo mundo pensa hoje. Ele consegue ampliar um dormitório a mais, ele consegue ampliar uma área de lazer ali com uma churrasqueira, um espaço de convívio, ele consegue ampliar uma garagem na frente. A casa que é entregue, ela é pensada como um embrião, né, para depois virar uma casa mais completa, né? Então, eu até queria falar, né, eu acho que é do ser humano, né, essa questão do sonho da casa própria, né, a segurança de ter uma casa que é sua. E a emoção que deve ser quando vocês entregam a chave para essa família, esse casal, da casa pronta, independe assim se a casa é Minha Casa Minha Vida ou é uma casa grande. Eu acho que a emoção da pessoa estar entrando na sua casa é indescritível, não é? O dia eu brinco com meu filho, que trabalha comigo, com a minha esposa, a minha filha, enfim. O dia que eu perder a emoção de entregar uma casa para a pessoa, aquele brilho no olhar, eu vou parar de trabalhar, porque já cumpri minha meta. Cada casa que você entrega, você sente a alegria, aquele desejo de
de ter realizado, né, um porto seguro para a sua família. Ô Melo, então, é muito bacana. você participa de muitas entregas, né? Quase todas. Quase todas. Tem, assim, alguma coisa que te chocou, que te emocionou muito? Alguma entrega especial? Tem alguma história que que te tocou pessoalmente? Porque, assim, tem muitas famílias ali com casos, assim, de uma família maior, uma família que com filho, com uma questão especial. Tem alguma história que te tocou pessoalmente? Tem muitas, viu, André? A gente pega, às vezes, eu já entreguei casa para uma pessoa de 67 anos. A primeira casa dele. Então a gente está falando de casais que estão começando a vida, mas tem pessoas que só vão conseguir realizar o sonho no Você final imagina, da vida, quer né? dizer, não sei quantos anos ele vai viver nessa casa ainda, mas a hora que a pessoa pegou a casa, ele não conseguia falar. Ele tremia. Então, assim, você tem casos de pessoas com deficiência que conseguem comprar a casa. Você vê o orgulho que a pessoa, com todas as barreiras que ele encontra na frente, ele conseguir ter a casa dele adquirida através, que não é dado, ele conquistou, ele trabalhou, ele pagou e vai continuar pagando. Então é uma coisa... É uma conquista muito grande. Né? Olha, isso para mim, eu acho que não poderia trabalhar em outro segmento. Isso aí é que recompensa a gente. Isso, né? É o meu alimento, é a minha energia. Porque a vida é tão corrida, tanto problema para resolver durante o dia, e isso acho que alimenta a gente, né? A continuar a missão, né? Com certeza. Você imagina o seguinte: se você chega numa casa, você não tem um ambiente confortável, por menor que seja, ela tem que ser feita de uma forma que te dê prazer de ficar. O que o cara mais humilde faz? Se ele chegar numa casa e não gostar da casa dele, ele vai para um bar, ele vai jogar bilhar, ele vai tomar cerveja em outro lugar. Ele não quer voltar para casa. Não quer voltar, ele não quer ficar naquele ambiente. Quando o ambiente é prazeroso, né, eu já vi, não fui na sua casa ainda, mas já vi, você chega num ambiente como a tua casa, como a minha casa, a gente não quer sair de lá, porque você gosta daquilo. Aquilo te cria um aconchego, né? Você fica acomodado ali. Você sai para passear, todo mundo busca isso, mas o dia a dia é prazeroso dentro da gente, com a família dentro de casa. No teu dia a dia, no fazer o simples, tomar um café dentro da tua casa, almoçar, ele te traz prazer. O ambiente, ele é muito importante para a mudança de humor da gente. Você chega no teu escritório, aqui um escritório escuro, feio, você já chega para trabalhar, você demora uns 15 minutos para se concentrar, porque você chega já, aquela angústia que te transforma o ambiente. Chega aqui no teu escritório, bonito, como é arejado, com uma visão privilegiada aqui. Vocês não estão podendo ver, mas eu estou podendo ver de frente aqui, maravilhoso a vista da janela deles aqui. Então você já chega ligado no trabalho, já chega com vontade de produzir. Ô Melo, nessa oportunidade que a gente tem de trabalhar contigo, a gente sabe que você é uma pessoa muito ligada na tecnologia. O padrão de produção das tuas casas, do condomínio que a gente trabalhou junto, de todos os projetos que a gente vem trabalhando junto, você tem ali uma mão muito forte na tecnologia. O reaproveitamento de resíduos da construção, você reprocessa o resto de concreto, o resto de massa para fazer pedrisco, você tem uma preocupação na geração de resíduos. E você tem um berço ali na Encol. A Encol, ela teve um papel importante no desenvolvimento de tecnologia para a construção? André, tem coisas que a Encol fazia que até hoje não são aplicadas. Técnicas que ela trouxe, até hoje não são aplicadas. Por exemplo, eu vou te contar um caso. Eu conheci o dono da Sasazaki, na época que eu estava em Marília pela Encol. Naquele tempo a esquadria quase que era generalizada, era só de aço.
E a Encol já aplicava, ela já fabricava a fabricação da Encol esquadrias de alumínio. E o seu Itílio quis comprar um apartamento da Encol para poder tirar uma janela e ver como é que era fabricada, como é que era a vedação dela para pôr no alto do prédio, para suportar vento. Então a Encol trouxe muita tecnologia. Naquela época o assoalho da Encol era colocado como... tinha uma espuma por baixo e uma fita como um band-aid. Era tirado aquilo, ele já vinha na medida da sala ou do ambiente que seria colocado e era colado e você não soltava aquele assoalho de maneira nenhuma. Você não precisava ficar aplicando cola, não gerava resíduo nenhum essa aplicação. E uma obra limpa, organizada, né? Limpa. Então a Encol teve muita influência na minha formação técnica, né? Eu gosto de tecnologia e gosto de gente. Então você tem que fazer as coisas bem feitas. A tecnologia ajuda a você conseguir isso, para a gente conseguir agradar as pessoas. O condomínio que você fala que nós fizemos, eu tenho que cumprimentar vocês dois, porque ficou realmente muito bonito. Hoje, o salão de festa que você fez e que eu queria te matar, porque você fez o pé direito de 8 metros, ficou maravilhoso. Tem fila para ocupação dele até dezembro já. As pessoas... a gente vê de longe, assim, afastado do condomínio, a gente já vê aquele salão Melo, de festa. a gente precisa te confessar uma coisa aqui. Nós vimos o condomínio iluminado por foto e vídeo, porque acredito que deva ter sido em outubro, setembro que foi feita a iluminação passada, por volta disso. E a gente não conhecia. Pessoalmente, né? A gente não tinha visto como que ficou. E aí a gente foi um dia para reuniões lá em Taquaritinga, lá com você e com outros clientes de lá, e a gente até deu uma esticada para esperar cair a noite lá e pedimos para deixar iluminado. Nós chegamos no condomínio iluminado, a hora que faz aquela rotatória lá para pegar a vicinal, a primeira coisa que você vê é aquele salão de festas que ele ficou no topo, né? Ele ficou no lugar mais alto. A gente ficou super emocionado na hora que viu aquilo. Aí para nós foi um choque, assim, aquele salão de festas lá iluminado. Aí depois a gente vai chegando pela rotatória, vendo os arcos iluminados, a portaria iluminada. A gente ficou muito feliz, muito feliz. E vocês foram muito parceiros lá. Quem está ouvindo você falar que não conhecia, pensa que você não acompanhou a obra. E não é verdade, vocês acompanharam aquilo como se fosse um filho de vocês. Cada detalhe a gente ligava para vocês, sempre em harmonia, fizemos sempre em conjunto as coisas. Vocês são pessoas muito acessíveis. Tem arquitetos que você não consegue, o cara tem uma ideia e não aceita melhorar aquela ideia ou mudar. Vocês são acessíveis, vocês são parceiros. Então, eu só tenho a agradecer a participação de vocês. Realmente ficou fantástico. Olha, essa questão... Está me deixando emocionada já. Mas essa questão do acompanhamento é verdade também, porque eu não lembro quando a gente começou a trabalhar, acho que foi em 2018, mais ou menos, 2019. A gente estava no outro escritório. Lembra a primeira vez que você foi lá? Foi lá para 2018, aí começou, a gente desenvolveu o projeto, aí começou a obra e a gente acompanhou assim, muito de perto. Eu ainda brinco com o seu filho, que é o engenheiro da obra, que é o nosso querido Bebeto, que ele me ligava até para pintar as faixas de pedestre, né? Falou, Bebeto, calma também. Então a gente ficava com chamada de... Quando a gente não ia lá, a gente ia muito para lá, e quando a gente não ia, a gente ficava com ligação de vídeo lá, não, tá fazendo assim e tal, não, vou rebaixar aqui e tal. E fomos levando o projeto do começo ao fim, e com muito cuidado, né? E com muita participação de vocês. Mas assim, o que eu gostaria de falar também é que quando você procurou a gente,
você procurou com o projeto de urbanismo, já com ele todo traçado, já estava com a infraestrutura já feita, e a gente ficou pensando, e você chegou com o nome Villaggio d'Italia, e a gente ficou pensando como que a gente ia colocar uma marca lá, uma assinatura lá para o condomínio, para ele ter uma identidade própria. Com o nome. Com o nome, né? E aí a gente foi pros arcos, pela uma arquitetura mais toscana, tá? E deu muito certo. Ficou uma arquitetura construtivamente simples, porém com efeito visual muito forte, mas muito forte. E o que a gente ficou muito feliz é que é um loteamento, um condomínio com assinatura. Você aqui em São José do Rio Preto tem muitos condomínios, Ribeirão, muitos condomínios. Você passa por muitos deles e muitos não te deixam com uma ideia marcada. Eu fui em tal condomínio que era daquela forma, que tem aquela imagem, você carrega aquela imagem mental. E o Villaggio d'Italia é justamente o contrário. Com uma assinatura forte, né? Você passa, você vê, você lembra daquele condomínio. E você soube aproveitar muito bem o terreno, né? Os desníveis que o terreno oferece. Nós estamos terminando agora, que a última etapa é o espelho d'água lá, que está ficando muito bacana. E você está falando em ambiente. Aquele salão de festas, ele criou uma varanda que vocês criaram lá fora. Ainda as pessoas não tem ninguém morando, estão começando as primeiras casas, né? Estão começando 10 casas lá construídas. As pessoas já vão lá, compram uma pizza, eu fiquei surpreso de saber disso. Eu estava esperando para falar isso. E vão comer lá na varanda, no final de tarde, porque ficou um ambiente maravilhoso. E isso vai mudar o convívio pelo ambiente oferecido, ele vai mudar a forma de vida das pessoas. Em vez do cara ir num bar, o cara vai fazer um happy hour no salão de festas. Porque você colocou ele no ponto mais alto, tem uma visão... Fica como se fosse um mirante, né? Fica como se fosse um mirante. Você quase me matou no pé direito do salão de festa, você quase me matou também naquela escadaria lá também, né? Eu acho que eu quase fui morto algumas vezes. A portaria também do condomínio, a entrada ficou muito bonita, pois ficou grande. Mas sobreviveu. Não, sobreviveu com glórias. E a gente é muito agradecido. Ficou muito bacana. A gente está falando dos espaços, ambientes impactando as pessoas, né? Impactando a cidade, porque o Villaggio d'Italia é o primeiro condomínio da cidade. O bairro que antes era classe alta, os proprietários estão migrando para o condomínio, então está tendo um movimento. Eu acho que esse condomínio influenciou até a cidade, né? Porque as pessoas estão migrando, estão vendo que a valorização agora é outra. Luciana, mais do que isso, ele mudou um conceito. Eu vou confessar para vocês aqui, quando eu falei de fazer um condomínio em Itacoaritinga, um loteamento fechado, foi um desafio, vamos usar né? o termo correto, né? A gente fala condomínio porque tem associação, mas é um loteamento fechado, aprovado dentro da Lei 6766, que nós pedimos autorização para a Prefeitura, através de uma lei existente no município, para fechamento. Ela nos deu a concessão de fechar por 100 anos, renováveis por mais 100, enfim. Nós não vamos nem estar com os bisnetos aqui para saber se vão renovar mais 100 depois. Mas ele criou um conceito. Itacoaritinga é uma cidade de italianos, principalmente de calabreses, né? Aquele pessoal que é mais difícil de gastar dinheiro. Então se falava lá, quando eu falei de... O Bebeto é calabrês? Não, nós somos um misto de sírio com italiano e português. Então eu já não sei o que predomina aí. Mas se falava o seguinte: ninguém vai comprar terreno lá porque tem que pagar condomínio, tem que pagar uma taxa. E a minha mulher quase brigou comigo várias vezes. Para que você está indo bem na construção de casa? Para que você vai se meter nisso? Não vai dar certo. Uma vez me levaram na rádio da cidade com o intuito de fazer uma outra entrevista e ficou 95% do tempo perguntando se o condomínio ia dar certo,
se ia sair, quanto que ia custar o condomínio. Então, assim, mudamos o conceito. Hoje as pessoas, não que não se importam, mas estão pagando com prazer. Por quê? Ele paga hoje um condomínio em torno de R$290, ele tem uma academia, e você projetou uma academia de respeito, porque ela é bem confortável, tem um campo de futebol, tem uma quadra de beach tênis, uma quadra poliesportiva e uma quadra de tênis também, que ficou bacana. Tem playground para as crianças brincarem, tem o espaço pet. Ou seja, você vai lá agora, por exemplo, sábado, eu te garanto que tem mais de 30, 40 pessoas utilizando esse espaço. O cara comprou um terreno e ganhou um clube. Ele não está construindo ainda, mas ele vai lá para aproveitar. Fazer, né? O dia que nós fomos lá à noite, era 9 horas, tinha gente na varanda realmente fazendo isso, com o seu cooler, sentado na varanda e tomando uma cervejinha e batendo papo. Você imagina, por exemplo, durante a semana, quando já tiverem as pessoas habitando, vamos fazer um happy hour toda quinta-feira. Você traz alguém para preparar algum tipo de petiscos, tal, e as pessoas, mais importante, desculpe, se reúnem em torno do local, vão conversar, vão conviver, porque o ambiente que vocês proporcionaram ali, com o pé direito alto, com a localização correta, ele proporciona isso, ele proporciona esse prazer de você estar lá. Maravilha, então. Que presente que você deu pra gente, Melo. Maravilha. Foi recíproco. Obrigado. A conversa foi fantástica aqui com o Melo. Foi. Sempre muito super prazeroso, né? A gente vai pra Taquaritinga e passa horas conversando. E a gente falou com o Carlos Emerenciano, a gente falou de cortes de carne. E agora o Melo falou que não conhece nossa carne. Agora a gente tem que fazer um churrasco para ele. Vamos marcar, sim. Melo, muito obrigado pela tua participação. Foi muito bacana, muito esclarecedor aqui pra gente. Tem muito assunto nesse bate-papo aí pra gente desenvolver sobre o padrão tecnológico da Melo. Tem muita tecnologia aí pra gente conversar a respeito, falar de tecnologia de projeto, tecnologia de construção. Tem muita coisa para a gente aprofundar, tem muita coisa sobre a questão humana, tanto na produção dos imóveis, quanto na missão da Melo aí para a gente explorar. Então, esse aqui é o bate-papo de abertura para a gente fazer os próximos. Nós nem entramos ainda no hobby do Melo, né? Que é ir para casa de praia e sair passeando com o barco dele. Eu ainda não fui conhecer essa casa de praia. Eu achei que o hobby era tênis, né? Porque eu já estou aprimorando, eu vou lá para Taquaritinga eu vou ganhar do Melo. Eu acho melhor não, é melhor ele te conhecer como arquiteto. Como pianista não vai ser uma boa ideia. Então nós vamos empatar, porque eu não sou um bom pianista, eu só gosto. Melo, valeu, muito obrigado pela tua participação. Muito obrigado pelo carinho de vocês dois aí. A gente que agradece. A arquitetura que transforma os ambientes e as empresas nasce da essência das pessoas. E tudo começa com uma boa conversa. Pegue sua xícara de café e participe com a gente no podcast Grãocast, uma produção da Nova Hora Arquitetura.